vamos para o Brasil agora, e aí a gente vai ver o que a gente vai ter pela frente por aqui. Então, saindo da China e entrando no Brasil. Brasil hoje, eu vou dar alguns números que já com certeza estão desatualizados, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Segundo o Ministério da Saúde, enquanto eu fazia a pauta hoje, dia 18 de março, o Brasil tinha 291 casos confirmados de coronavírus. Se a gente for acompanhar a contagem extraoficial, que são órgãos como o Laboratório da Federal de Viçosa, que está contando quantos casos positivos a mídia reporta por causa de pessoas que testaram, mas o Ministério da Saúde não registrou, ou se você olhar para o GizenData, que é o banco de dados da Universidade Johns Hopkins, que está contando o número de casos do Brasil, a gente está com 370 casos. Em qualquer um dos dois, o número de casos deles é diferente do número de casos registrado pelo Ministério da Saúde. Por que isso e onde que isso nos atrapalha daqui para frente? O Ministério da Saúde, semana passada, mudou o critério de contagem de casos positivos de coronavírus. Então, no começo, o Ministério estava contando todo mundo que testasse positivo para coronavírus, que é o critério inicial da OMS, para dizer, essa pessoa tem coronavírus, esse é o número de casos que nós temos. Semana passada, assim que eles registraram o começo de transmissão de coronavírus entre pessoas no Brasil e falaram, não vai dar para acompanhar essas pessoas passando coronavírus umas para as outras, a gente só vai começar a contar como caso positivo de coronavírus as pessoas que dão entrada em hospital com o vírus. O que isso quer dizer? Primeiro, isso quer dizer que você não vai ser testado se você acha que está com coronavírus. Se você teve contato com alguém, se você está resfriado, se você está doente, se você pegou o coronavírus e você só tem os sintomas, tosse seca, febre, indisposição, dor no corpo, a orientação do Ministério de Saúde e de todo mundo é fique em casa. Não adianta você ir se testar num posto de saúde, que o posto não vai testar você por você só ter os sintomas, e você vai estar colocando outras pessoas em risco lá no posto de saúde que não estão com coronavírus e não podem pegar ele porque são do grupo de risco de outras coisas. Isso é o protocolo padrão da OMS para qualquer lugar em que está no meio da pandemia já. A gente adotou esse critério antes de começar a ter casos sérios. Isso pode indicar que estão faltando testes para o Ministério da Saúde, e aí com poucos testes, o milagre que se faz é usar os testes, na verdade, para descobrir por que a pessoa está sendo internada no hospital. Então alguém dá entrada no hospital com falta de ar, com problema respiratório, vai direto para a UTI, depois eles vão fazer um teste para confirmar se aquela pessoa tem coronavírus ou não, e o quanto que eles têm que ir atrás de quem estava ao redor daquela pessoa. A gente está nesse ponto no Brasil agora. O que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer que a gente está atrasado em relação ao que acontece com o coronavírus. Quando a China fechou Wuhan e impediu os casos de novas transmissões, eles começaram a contar quantas pessoas foram manifestar os sintomas de coronavírus depois de terem fechado. E o que eles descobriram é que, em média, entre a pessoa ter sintomas da entrada no hospital e ser internada e descobrirem que ela tem coronavírus pelo critério que o Ministério da Saúde usa hoje, e quando ela pegou o coronavírus lá atrás, são 9 dias que ela estava transmitindo o vírus. Vocês entendem isso? Então, quando alguém dá entrada num hospital hoje, com sintomas de coronavírus, com problema respiratório, faz um teste e descobre que tem coronavírus, em média, essa pessoa pode ter passado 9 dias transmitindo o vírus. Isso quer dizer que para cada caso que a gente registra hoje, pelo novo critério, a gente perdeu 9 dias de transmissão e vários outros casos que estavam acontecendo ali atrás. Então, o que está acontecendo no Brasil agora, que a gente não está vendo tantos casos, e esses números estão errados, com certeza. As secretarias da saúde hoje apuraram mais de 512 casos já, e esses números vão variar loucamente, porque de acordo com o critério que a gente conta, a gente deixa de olhar para muitos casos que só vão aparecer na nossa contagem daqui a uma semana e meia, quando essas pessoas tiverem sintomas muito sérios e forem internadas no hospital. Então, a aparente calmaria que a gente tem agora, de menos casos acontecendo em várias cidades, esconde por trás disso casos de transmissão que a gente só vai ter como saber quando essas pessoas derem entrada no hospital. O que eu quero dizer disso e o que eu quero passar para vocês? Trate a sua região como se ela já tivesse coronavírus. Como se você já tivesse transmissão acontecendo por aí. Porque não vai dar para saber quando o coronavírus chega. Claro, se você não tem caso de corona na sua cidade, é muito provável que ele não esteja aí, é muito provável que ele não esteja circulando. Não é para você entrar em pânico, nem achar que você vai pegar. Mas, se você está se perguntando se escolas deveriam fechar, se faculdades deveriam fechar, antes
de ter os casos registrados, saiba que quando a gente registrar esses casos, a transmissão já pode estar acontecendo. Eu posso dar o exemplo de São Paulo claramente aqui. Dia 11, 12 de março, parecia loucura fechar faculdades em São Paulo por causa do coronavírus, porque a gente não tinha casos registrados. Dia 13 de março, mais de 10 faculdades e universidades diferentes registraram casos de coronavírus dentro delas e fecharam. Só que quando elas registraram esses casos, essas pessoas já tinham circulado, já tinham entrado em contato com outras. Então não dê chance para isso acontecer. Se você está se perguntando se já devia estar parando esse tipo de contato entre as pessoas, já deveria, independente do número de casos. Porque quando a gente souber desses casos, como eu disse para vocês, já tem dias e dias e dias que o vírus estava naquela pessoa e que ela pode ter entrado em contato com outras pessoas e que a gente pode ter uma transmissão acontecendo. Então, por enquanto, no Brasil, só 3 regiões estão registrando casos de transmissão entre as pessoas da região: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. É possível que em algum tempo a gente também tenha isso registrado para Brasília e Distrito Federal, porque muitas pessoas estão testando positivo lá e chega um ponto em que é difícil de conter. E sendo muito sincero com vocês, ter casos de coronavírus em Brasília acontecendo são a melhor forma da gente ter uma atenção para essa doença e ter todo mundo preocupado com o que ela está fazendo. Então, vou dizer que isso não é nenhum problema agora. E vou pegar um caso para a gente entender o que eu quero dizer com essa seriedade de nem dá para olhar para os números agora, nem acreditar nos números que a gente está vendo como medida para se tomar uma ação e já ter que se preocupar. São Paulo hoje, dia 18 de março, fim do dia, isso pode mudar de uma hora para outra, tem 4 mortes com coronavírus confirmadas, 4 mortes em investigação e 1 morte no Rio de Janeiro. É normal a gente esperar essa demora, porque é o tempo entre a pessoa pegar o vírus, adoecer, ficar mal, ter as complicações e acabar morrendo. Mas eu vou usar a primeira morte de São Paulo para vocês entenderem o que eu quero dizer. A primeira morte de São Paulo aconteceu mais cedo, foi um senhor de 62 anos que passou alguns dias só internado e acabou morrendo por causa do corona, e ele já tinha pré-condições que complicam o vírus, que complicam o que o vírus faz no corpo. Ele já tinha diabetes e ele já tinha hipertensão. Tá? É a mesma coisa na Itália. Boa parte de quem está morrendo na Itália são pessoas que já têm outras complicações. E isso provavelmente contribuiu muito para esse senhor ter um caso tão sério e morrer tão cedo. Só que esse senhor de 62 anos que morreu de coronavírus em São Paulo não era um caso acompanhado, não era um caso registrado. Ninguém sabe como ele pegou esse vírus. Ele não tinha viajado. E tem outras pessoas ao redor que estão testando positivas para o corona. Isso, para mim, é o que marca o que está acontecendo. Quando a gente descobre que o coronavírus está aqui, se a gente espera os sintomas dele, ele já está estabelecido no lugar e já está circulando. Você está monitorando pessoas, testando elas e acompanhando elas no hospital, e de repente um senhor que ninguém sabe como pegou o vírus morre de coronavírus, é como se você estivesse tentando apagar um incêndio, olhando para a fumaça, e de repente a casa que está atrás de você desaba porque ela estava pegando fogo. Quer dizer que você não está apagando todos os focos de incêndio. E é nessa situação que a gente vai operar daqui para frente. Se a gente não tiver testes suficientes para testar todo mundo que precisa ser testado, a gente vai estar dias atrás do ciclo de transmissão e a gente vai estar perdendo números muito sérios do coronavírus. Então, de novo, se você está esperando acontecer um caso para tomar uma decisão séria de se isolar em casa, de parar de circular, de fechar a faculdade, de fechar a escola, não conte com esses casos, porque quando esses casos acontecerem, o vírus já está estabelecido no seu lugar. Só para ser muito claro com isso. Se a gente não tem como testar todo mundo, a gente não tem como saber onde o vírus está, e a gente só vai ver ele dias depois do estrago já estar feito e depois de várias outras pessoas terem pego e passado o vírus adiante. E eu vou mostrar para vocês os números que contam isso. Tá? Então, terminando aqui com o Brasil,